Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo, né, com um dos traders aí que eu mais admiro no mercado, o Campos, né? Ele possui aí diversos livros escritos, análise técnica, opções. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí bem interessante. Mas antes da gente começar, peço aí que você deixe o bom e velho like e, obviamente, se inscreva aqui no canal para que a gente possa trazer mais essas personalidades do mercado para a gente conversar. A gente já trouxe vários caras bacanas aqui, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar aí do Campos, caso vocês aí não o conheçam. Na realidade, é um personagem misterioso, né? Acho que tem bastante assunto aí pra gente conversar. Então eu recebo aqui o nosso amigo Campos. Fala aí, Campos, tudo bem? E aí, tudo bem, Vlad? Beleza. Obrigado pelas palavras aí. Fico até honrado, rapaz. Quando uma pessoa assim, Pô, personalidade, fala que me admira, aí é que o cara fica até inchado, né? pô, que bacana, cara. Pô, que legal. Mas, pô, acho que é bem legal o pessoal que não te conhece ainda, né? Te conhecer, embora eu acho que o nosso público ali ele se cruza de alguma forma, né? Acho que é bacana você contar um pouquinho da tua história, né? Quem é o Campos, por que desse mistério ali, né? De ocultar a webcam. Acho que é bacana o pessoal saber. Bom, a parte da webcam começou até por uma brincadeira. Eu comecei com essas coisas de internet, não tem muito tempo, eu sou velho, então, como toda pessoa mais da 18ª idade, a gente tem dificuldade com isso. E o meu computador não tinha webcam, e para falar a verdade, não tem. Aham. E aí o pessoal ficava nessa, porra, mostra. Cara, eu não posso mostrar porque eu não tenho webcam. Ah, entra no outro computador. No outro computador eu não sei mexer, só sei mexer nesse. Então começou com essa brincadeira, e aí eu já sou velho, aí eu piorei a minha idade, botei esse coroa que fica aparecendo aí na imagem. Mas Aham. não é mistério, especificamente mistério nenhum. Tá. A verdade é que eu também sou uma Legal. pessoa muito reservada. Né? Eu acho que as pessoas não têm que viver a minha vida. A minha vida é minha vida. Eu sou profissional de mercado, eu vivo de mercado, eu sou trader profissional. O que eu faço no mercado é o que importa. Se eu sou bom ou sou ruim naquilo. Se eu sou bonito, sou feio, sou branco, sou preto, sou velho, sou mulher, sou gay, isso não interessa. Não interessa para Uhum. ninguém saber da minha vida pessoal. Tá? Então, isso é uma coisa muito pessoal e eu tenho esse perfil. Assim, que negócio. Muita gente gosta, muita gente não gosta. O pessoal acha que eu sou procurado pela Polícia Federal, ou então pela Interpol, né? Mas tudo bem. Faz parte. Aí criou até essa mística e ficou. Legal, cara. Eu acho que é uma boa mística, né? Bem interessante. E você tocou num ponto bem válido, né? Hoje em dia vivemos, né, numa era aí de rede social, onde tudo se transformou num grande Big Brother, né? Bem para pensar, as pessoas não estão interessadas mais no que a gente fala, no que a gente tem para ensinar, né? Inclusive, esses dias eu vi uma pessoa que você nunca deve falar online, que eu vou te ensinar uma coisa, né? Porque ninguém quer aprender nada, né? Você tem que dizer eu vou te mostrar. Enfim, isso é um outro assunto. Mas é, as pessoas estão mais interessadas no que você come, a hora que você vai para academia, a hora que você acorda, né, como é que é a sua rotina, e menos naquilo que você tem a agregar, né. É E, verdade. cara, eu sou de 84, né, eu sou dos anos 80 ali, eu vou fazer 40 agora, e assim, eu já me sinto um pouco deslocado, né, então eu imagino aí a geração um pouco anterior à minha, como também deve se sentir, da mesma forma que eu, por exemplo, vejo o TikTok da vida, e para mim, cara, aquilo ali é assim, sabe, é um tabuleiro em coreano, em chinês, literalmente, né, em mandarim, que eu não consigo decifrar. Queria ouvir um pouquinho das tuas palavras de sabedoria a respeito desse mundo que a gente está vivendo atualmente. Cara, é muito complicado pelo seguinte. Quem vem de outras épocas, como eu, né? Aquele negócio é um papo chato pra cacete de velho, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês perdoem aí, porque aquele negócio, velho sempre tem essas conversas. Ah, porque no meu tempo, né? Não É, tem nada a ver com o meu tempo, tá? Tem a ver com a realidade seguinte. O que eu vejo é que as pessoas estão desligando da realidade factual, aquilo que existe, para se concentrar naquilo que não existe e é virtual. É muito bacana você ter amigos virtuais? Show de bola. Só que na hora que você precisar de um amigo real para te ajudar ali, o virtual não vai resolver. Você precisa de um amigo, você precisa da presença física de outras pessoas. O ser humano precisa de carinho, o ser humano precisa de contato. E ao transferir 100% da nossa vida para o mundo virtual, eu acho que é um prejuízo gigante para as gerações que estão vindo, e para quem já está imiscuído nisso de tal forma que o cara não consegue mais se desvincular. Tá? Eu vejo pessoas em bares, sentados em restaurantes, famílias, e que estão todas as pessoas no celular. olha só. Porra, com a pessoa que está na sua frente você não fala, mas você fala com a que está longe. Quando É, agora eu estiver longe dessa pessoa, aí eu falo com ela, yes. pelo celular. Isso para mim
Perde muito. Acho que a gente perde muito. Eu vejo outras coisas, por exemplo, eu vejo crianças que andam no shopping teleguiadas, os pais pegam pela cabeça assim e vão guiando, e o moleque enterrado com a cara no celular. Uhum. Ah, porque a geração nova está aprendendo isso. Cara, a geração nova está perdendo o contato com o que está em volta. Eles não estão vendo o que os outros fazem, eles não estão vendo o certo nem o errado. Eles não Uhum. estão aprendendo com o exemplo de quem está do seu lado. Eles estão vivendo num mundo que, de uma forma geral, ele não é real, porque as pessoas É. vendem o irreal o tempo inteiro, seja na internet, seja no mercado, que puxando Uhum. aqui de volta para o nosso caso, as pessoas vendem só o irreal. E o irreal tem aquele negócio, uma hora vai te trazer para a realidade. A realidade, ela te acompanha. Você pode não gostar do mar, mas se você resolver entrar no celular com o mar e tudo, daqui a pouco uma onda vai te dar um caixote, vai te dar uma derrubada. Goste ou não, a realidade está aí. E eu acho que as pessoas estarem ligadas, pelo menos, muito mais do que estão atualmente, na realidade, faz muita falta. Perfeito. Eu acho que o que simboliza muito o que você falou foi o que foi vivido agora na pandemia, né? Estamos colhendo muito o reflexo daquela abstinência de contato que tivemos ali 2020, 2021, né, com, poxa, uma onda gigantesca aí de pessoas ansiosas, né, e pessoal com depressão, né, então, ou seja, as pessoas ficaram isoladas, né, se mantiveram naquele casulo ali por muito tempo, não vamos discutir as razões disso, não é o assunto, mas colhemos o reflexo disso agora, né, Pois é, e isso prova exatamente esse ponto que tu colocou, né, que a gente e é precisa do até, contato. isso, é até interessante isso que você coloca aí, que na pandemia, pessoas ficaram isoladas em casa. No Brasil não foi tanto, tá? No Brasil foi muito É. menos do que em outros lugares. Aqui onde eu Uhum, vivo, a coisa foi mesmo muito séria. Mesmo. uhum. Isolamento era isolamento mesmo. Aí as pessoas ficaram com, minha saúde mental, beleza. Qual a diferença de você ficar trancado dentro de casa se comunicando com uma pessoa que está distante, de você estar num bar com a pessoa se comunicando com outra que está distante? Nenhuma. Então, é paradoxal isso, de que as pessoas reclamam que ficaram isoladas, mas elas já estavam isoladas antes. Elas É, continuaram fazendo o que elas já faziam. Pô, tem gente exato. que acorda 3 horas da manhã para ver celular, cara, para ver Cara, se teve exato. mensagem. Meu Sabe? É um Deus. nível grave do problema. É quase a dependência química, né? Funciona mais ou menos igual, tá? Funciona É. mais ou menos igual. Do ponto de vista médico, o Uhum. celular hoje funciona como uma dependência gravíssima. Muita gente tem esse problema e isso está cada vez mais sendo reconhecido como um problema de saúde pública, Legal. especialmente nas crianças. É verdade. Então, pais aí, cuidado com suas crianças, né? Mas enfim, vamos puxar de novo aqui pro mercado pra gente poder entrar na nossa trilha. E embora o assunto que mais me interessa é esse aqui, tá, cara? Eu gosto de conversar esses papos assim, especialmente os mais polêmicos. Mas, Campos, como é que você conheceu o mercado financeiro, cara? O que que fez com que você, poxa, visse um gráfico ali, se interessasse pelo mercado, se foi pela análise técnica, se não foi? Conta um pouquinho da tua história. A verdade é que eu sempre gostei de bolsa de valores desde muito tempo atrás. Eu comento isso, já comentei isso no meu canal várias vezes. Tinha um cara, eu fazia, ainda era estagiário, e eu fazia estágio num CTI, tinha um cara lá, que era um anestesista, e ele falava assim, pô, ele falava para todos nós, não era só eu. Hum, Cara, invistam na bolsa. Quando vocês tiverem dinheiro, invistam na bolsa. E ele já era um cara muito rico. uhum. Continuava trabalhando, mas já era muito rico. E ele falava: eu não sou rico porque eu sou anestesista, eu sou rico porque eu botei o dinheiro na bolsa. E isso, cara, eu tinha uns 20 e poucos anos. Você imagina que isso tem muito tempo. Aí, é, e ali a gente olhou, e eu já achava aquilo interessante, sempre estava acompanhando. Na época você acompanhava no jornal, não tinha outra forma. Então, você acompanhava as cotações Uhum. no jornal. Tal. E ali a gente fez alguma coisinha tal, mas aquilo passou, o tempo passou, e óbvio que eu recebi o conselho, o melhor conselho da minha vida, um dos melhores conselhos da minha vida foi esse, e é óbvio que eu não segui. Né? Então eu não investi na bolsa. E depois disso eu continuei, assim, meio que perambulando em volta. Até que uma certa fase, já muito adiantado, eu já estava bem lá no fim de carreira, e eu tive um problema de saúde e tive que ficar afastado. Um amigo meu já estava metido com o negócio de bolsa, e ele comentou, porra, por que você não estuda isso e tal? Eu peguei uns livros com ele, fui estudar, até comecei com Alexander Elder, né? Alexander Elder e tal. E aí fui estudar aquilo, e aí veio a crise de 2008. Eu estava estudando, eu estava na fase de estudo. Sorte minha que eu estava indo estudando, e quem estuda não deve botar dinheiro na bolsa. Então, pelo amor de Deus, você que está nos ouvindo, já saiba isso. Você está estudando, você está aprendendo, não bota dinheiro na bolsa. Se for botar, é mixaria que se você perder não te faz mal. E Exato. eu estava nessa fase, né? Fiquei estudando aqueles meses, tal. Quando a coisa começou a melhorar,
Eu estava melhorando de saúde também, eu já comecei a aplicar na bolsa, melhorei e tal, fui botando ali a grana e a coisa foi dando certo. É aquele negócio, sorte também faz parte do jogo. A bolsa estava subindo, teve a crise e logo depois ela voltou. Quando voltou foi a hora que eu estava entrando. E aí, meu irmão, tudo que você faz é bom, você é sempre o gostoso, o bonito e o sensacional. Porque você pode comprar a pior ação do mundo que ela sobe. E aí você fala, pô, eu sou bom demais, é que isso aqui é show de bola. Aí você vai comprando, o troço vai subindo, tal, até que a coisa começou a desandar um pouco mais para frente. Mas a gente chega nisso aí depois. Mas foi aí que eu entrei. Chegou uma fase que eu comecei a ver o seguinte, eu já estava prestes a parar com as minhas atividades e eu estava ganhando mais na bolsa do que eu ganhava nessas atividades que ainda permaneciam, ainda não eram muitas. E aí eu falei, pô, o tempo que eu estou me dedicando ainda a essas coisas está me prejudicando de ganhar mais dinheiro. Aí eu fui aos poucos diminuindo a minha atividade profissional e aumentando o meu tempo de bolsa até que efetivamente fiquei 100% por isso, e é o que eu faço hoje, 100% do tempo. Que legal. Que bacana. Ou seja, foi mais por um conselho, aí deu o evento de você começar a comprar e se sentir motivado, né? Porque, poxa, o mercado subiu, ou seja, teve ali um reforço positivo. E aí veio o interesse de querer se aprofundar, né? E a análise técnica veio depois disso. Não, eu comecei, eu tinha esse histórico aí muito antigo, mas que não tinha nada a ver com análise técnica. A análise técnica eu comecei nesses estudos de livros aí. Eu comecei pelo Alexander Elder, depois daquele Coming to My Trading Room, aí eu fui ler também livros de psicologia de mercado. Eu li muitos livros, cara. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, então eu li muita coisa antes de efetivamente botar grana no mercado e dei sorte. Aí tem aquele negócio, eu podia ter entrado 3, 4 meses antes, eu teria tomado um toco alucinado, porque era o troço desabando. Eu entrei uns 3, 4 meses depois e, por sorte, peguei aquela subida forte. Como alguém que tem entrado em 2016 na Bolsa, vai se achar o sensacional, porque o cara entrou em 2016 e foi só subir até 2020, até o iniciozinho de 2020. O cara se acha o sensacional, né? O Chuck Norris. Exato, exatamente, o Chuck Norris. Quer dizer, hoje essa referência não dá nem mais para usar, né? Porque acho que a maioria do pessoal mais jovem não deve nem conhecer o Chuck Norris. Não, com certeza não. Mas serve como Stallone, sabe esses caras que ainda estão aí na 18ª idade, mas estão fazendo filme ainda. Exatamente. Beleza, então quem te trouxe o conceito de entender o mercado através dos gráficos foi o Alexander Elder. Antes disso, você comprava qualquer coisa só porque estava subindo? Era. Legal. Eu comprava muito pouco, aí eu operava muito pouco, porque eu não botava dinheiro na bolsa. Eu fiz uns trades na época do Plano Real, eu logo depois teve aquele problema na Argentina, dolarizou a economia e o Brasil pareou. E eu acompanhava aquilo, já acompanhava a economia há muito tempo e tal. E aí a Argentina entregou os pontos, não aguentou. E eu falei, porra, a Argentina entregou, nós vamos ter que entregar também, porque não vamos aguentar. E aí eu comprei dólar, apostei tudo contra o real. E o troço foi ficando. Passou uns 4 meses, o troço não evoluía, eu desisti do trade. É claro, basta a gente desistir do trade, o troço fez e ele subiu, o dólar subiu acho que uns 70%, assim, num pulo. Sim. E eu não ganhei esse dinheiro. Sim. Mas então eu já fazia algumas coisas, mas muito pouco. Análise técnica mesmo eu comecei em 2008. Tá, interessante. E o que te atraiu para análise técnica e não convergir para, sei lá, cenário quantitativo? Você já vem do meio acadêmico, né? Pô, estudou ali, é médico, né? Acho que a gente nem falou que você é médico, né? Então você já tem uma facilidade ali com o meio acadêmico. O que te atraiu para análise técnica e não para uma coisa mais sofisticada, ou até mesmo os fundamentos e balanço? Por que você gosta da análise técnica? Meu pai é contador. Então, uma das coisas que a gente vê, a minha vida inteira eu vi aquele negócio de análise fundamentalista, balanço, cara, e aquilo te causa um horror. Quando você vê o teu pai fazendo aquilo desde pequeno, né? E eu ficava vendo aquela papelada, aquele negócio, falei, pelo amor de Deus, isso é tudo que eu não quero fazer na vida. Então eu corria mais daquilo que o diabo da cruz. Olha só. Então a análise fundamentalista nunca, em hora nenhuma, eu pensei em fazer. E a análise, e a parte quant não existia. Não tinha, é verdade. Tá? Isso começou, na época, pra você ter uma ideia, quando eu comecei, não tinha simulador, a gente tinha que fazer paper trading, ou seja, você fazia os trades de papel, e tinha um simulador da Folha que você conseguia fazer algumas coisas. Folha Invest, né? Eu não lembro exatamente, mas tinha na Folha, aí tinha um simulador na Folha só para swing trade e que você conseguia fazer algumas coisas. Exatamente. Então não tinha como fazer.
Tá? Por exemplo, usava o programa que eu usava era o MetaStock. MetaStock. O Tinha que baixar MetaStock. os dados, né? Era uma puta mão, né? Isso. Tinha que comprar uma base de dados, baixar e fazer análise gráfica, e no outro dia eu entrava, não tinha gráfico online, não tinha. Já tinha home Ah, broker, mas era muito, muito vagabundo. O é. Profit estava começando. Isso, só para vocês terem uma ideia, ali em 2009, 2010, pessoal, o Profit era 400 e poucos reais a mensalidade. Era Era caríssimo. caro pra caramba, na época, né? E aí eles, enfim, passou o tempo, eles mudaram. Mas uma coisa interessante que você colocou aí, cara, que é uma coincidência entre a tua história e a minha, eu trabalhei em escritório de contabilidade por 6 anos Então você antes de conhece me bem a aventurar. desgraça que é. É, cara, então por isso mesmo que eu nunca me interessei por balanço, eu odiava. Até hoje eu tenho uma ojeriza, assim, a balanço, sabe? Não, papelada, e meu Deus do céu, cara, não, realmente não é pra mim. Mas enfim, outra coincidência entre nós, cara, além de você ser apaixonado pela análise técnica, você também fala, né? E eu acho que você ficou até conhecido por isso, inclusive é o nome do teu canal, né? Vamos falar sobre ele, que é opções, né? Então, como é que as opções entraram na tua vida, né? E como é que você faz esse intercâmbio das duas áreas de conhecimento? O nome do canal, eu botei boas opções para fazer um Ótimo trocadilho. nome, inclusive, cara. Pois é, Ótimo obrigado. nome. Eu tenho 2 livros de opções, depois a gente até pode falar sobre eles, Vamos. mas Aham. não era exatamente para falar sobre opções, porque um dos problemas de falar de opções ao vivo é que você Sim, precisa do mercado aberto para ter as volatilidades. exato. Então, não dá, porque quando o mercado está aberto, eu estou trabalhando. Eu sou trader, Uhum. então eu estou trabalhando. Eu Sim. não posso ficar me dedicando a fazer live com isso. Então, a ideia do canal é fazer boas opções no sentido de boas escolhas. Boas escolhas em Uhum. geral, com um trocadilhozinho com opções. Mas opções entraram na minha vida pouco depois. Eu comecei a estudar análise gráfica, eu mexer no mercado, e pouco tempo depois eu encontrei um livro chamado Como Operar Ações, ou melhor, Como Operar Opções, Hum. Como Operar Ações através de Opções. É um livro Quem que é antigo. esse livro, cara? Não é do Cara, Roxo? Não, né? não, é americano. É Lewis alguma coisa, Paul, eu não lembro o nome do cara. Tem muito Tá, tempo. E o cara fazia essas operações ele operava ações através de opções de longo prazo. LIPS. tá. Óbvio, quando eu li o livro, eu não Ah, sabia que existia sim, LIPS, porque no Brasil não sim. tem. Não Que são tinha as e não tem. opções longas, né? São as opções muito longas. No Brasil agora começa a ter umas opções longas, mas elas não são exatamente as LIPS. E aí É, eu li esse livro e eu achei aquilo muito bacana. Falei, cara, que troço sensacional. Aí fui estudar, fui procurar, e no Brasil que só tinha no Brasil, nessa ocasião, o Baster. Não tinha mais Ah, ninguém. exatamente, basta. E aí eu comprei o livro do Baster. Óbvio, né? O cara era o que tinha, e não tinha essas coisas de YouTube, essas coisas não tinha. Eu comprei o livro do Baster, fui ler, falei, pô, isso aqui é muito bom. Para vocês terem ideia, put era inexistente, não tinha. Elas eram Inexistente. lançadas, mas não tinham liquidez nenhuma. Tudo que você podia fazer era com call. Então você Aham. podia operar só com call. E o Baster, ele tinha um livro, depois ele tinha mais um outro livro que eu também li, e aquilo eu achei muito bom. E aí comecei a mexer com opções através desse conhecimento que veio do Baster, e aí a coisa foi andando. Né? Mas aos poucos você vai tentando, né? Você vai evoluindo daquilo, ultrapassando aquilo, e Uhum. buscando novas formas de operar, até porque a coisa era mais limitada. Mas conforme o tempo foi passando e a bolsa foi ficando mais líquida, a bolsa brasileira Uhum. era muito ilíquida, É, especialmente nas opções. Para você operar vendida era uma novela, cara. é. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia as operações, a corretagem, ela era, na ocasião, quando eu entrei, a corretagem estava mudando. Antes ela era proporcional ao valor, era Isso. proporcional ao valor, era muito caro, É, e meio passou a por ser, cento mais 25, 21. pois é, Pela era muito, Bovespa, né? muito caro, e estava trocando. Eu peguei essa fase de transição em que muitas corretoras começavam a cobrar uma taxa fixa. Mas essa Isso. taxa fixa era 50 pau, velho. Para Uhum. entrar, 50 pau para sair. Em 2009, 50 pau era um tanque de gasolina. É, Era o tanque de um carro, para corretagem para tu entrar e uma corretagem para tu sair. Então você tinha que é, ponderar muito bem o que você ia fazer, a coisa tinha que ser bem exato. estudada, porque tinha que incluir esses custos. E as É. opções eram mais baratas um pouquinho, Uhum. na corretagem também. Então ajudava que a gente conseguisse fazer. Eu operava junto com um grupo de amigos. Então, quando eu Uhum. entrei, o cara que me deu a dica, né, que é o Bitar, a gente ficou junto, e depois foi entrando mais 2 amigos, entraram e a gente formou um grupo e a gente operava online, pelo Skype, na época. Olha só, cara. E a gente ia operando junto ali, então um ficava vendo uns ativos, outros ficavam vendo outros, e a gente ia operando junto, e fomos juntos durante um tempo.
trabalhando, depois eles saíram do mercado e eu continuei. Entendi. Interessante, ou seja, você acabou indo para opções porque era mais barato, literalmente, dado que na época tudo era muito caro, né? Sim, eu perdi muita grana, tá? Depois que eu fui muito bem, eu tomei um pau em 2011 Aham, e eu perdi tudo que eu tinha em renda variável, tá? sim. Que não era Aham, pouco, era muita grana. E eu sim. perdi tudo, tava ganhando muito dinheiro, mas também aquele negócio, se você ganha muito, você se arrisca muito, se você se arrisca muito, Exato, uma hora vai dar errado e quando dá errado você perde tudo. E é exato, isso que eu exato. insisto tanto com as pessoas. Não arrisquem muito, não busquem a grande tacada, não É, busquem ficar multimilionários, porque vai dar certo por um tempo, quando der errado você perde tudo. exato. Aconteceu É, comigo, eu falo por é. experiência. Se você construir o seu castelo, né, de maneira não sólida ali, né, ele vai desabar. Vai. Ele vai desabar. E Então não quando adianta. desabou, desabou e me levou a mim e aos meus amigos. Aí todo mundo, É, e todo mundo quebrou. Só que aham, eu tinha muita grana fora, eu tinha grana fora da bolsa, né? Que era o que pagava as minhas contas, e o trade, né? O day trade, o trade comum, ele repunha essa grana. Então eu sim. consegui sobreviver, peguei uma grana ali e voltei. Eles nunca voltaram, pra você ter uma ideia, esses caras, isso tem 12 anos, e eles nunca mais voltaram pro mercado. Olha só, cara. Um desses caras tinha mudado para os Estados Unidos, cara. A gente tava Uhum. realmente ganhando muita grana, tá? Muita grana, mas também é alavancado pra cacete, aquele negócio. A alavancagem é uma beleza por quando dá certo. Quando dá errado, você se arrebenta. Então tava É. todo mundo alavancado e o cara mudou pra San Diego, o cara ficava lá em San Diego e arrebentando a boca e ganhando, cara. O cara tava ganhando, ele tava operando Brasil e Estados Unidos, Uhum. e ele encheu a burra de dinheiro. Até a hora que deu a zebra, e deu a zebra, deu pra todos nós. Só que Sim, aí, o cara que tá mais alavancado é o que quebra primeiro, né? Ele foi o primeiro a sim. quebrar e nós em seguida. Foi, É. foi lindo. Mas, cara, eu acho que de alguma maneira, todo mundo de alguma forma ali teve uma experiência assim, né? Especialmente, poxa, a gente ali do passado que não era tão trivial conseguir informação como é hoje, né? Poxa, era difícil a gente ter acesso a outras histórias, a chegar alguém e dizer assim, pô, cara, não faz assim, porque eu já fiz e deu errado, né? A Sim. minha história é muito parecida com a tua também. Só que foi o que eu precisei para que eu digo, né? Criar vergonha na cara e começar a estudar. Eu só comecei a estudar depois que eu tomei um tapão do mercado, né? Fiquei um ano ali, ganhei um monte de grana, achei que tava balando, coloca na planilha, quanto falta para ganhar 1 milhão? Ah, tá, só fazer isso aqui, conhecimento zero, já Exatamente, nada. cara. Não sabia nada. Quanto falta para ganhar 1 milhão? Quando chegar 1 milhão, eu paro. Cara, e aí o mercado vai lá numa bela hora e corta tuas pernas ali acima da linha do joelho, putz, né? Aí lascou. Fica o Exatamente. aprendizado. E Mas aí foi enfim. aí que eu comecei a aprender controle de risco. Até então, o meu controle de risco é aquele do Elder. Ó, você não Ah, arrisca mais de 2% por dois. trade, tá? Era aquilo ali, era o meu controle de Uhum. risco. É, Aquilo e nada é a mesma coisa, tá, galera? Então eu vou falar para é. vocês já que É aquilo muito ali não pesado, serve. cara. Eu não Não gosto serve, também. não Acho serve. muito. É. E ali eu fui estudar controle de risco, e aí depois até escrevi um livro sobre controle de risco para passar para Uhum. diante aquilo que é muito complicado e É, que a gente tem que traduzir para uma linguagem mais simples, para o pessoal poder acompanhar. legal. Mas vamos lá, tornando agora um pouquinho mais técnica aí o nosso papo, né? O que que você gosta de olhar no gráfico, Campos? O que que te faz tomar a decisão? Se você é um cara que gosta de seguir tendência, se é um cara que gosta de operar reversões, divergência, o que que você gosta de fazer? O que que você gosta de procurar? Que tipo de oportunidade você gosta de olhar? Até 2014, 2015, eu era seguidor de tendência. Porque Uhum, é a melhor forma de vocês ganharem dinheiro no mercado. Então vamos lá, ficar claro para todo mundo. Ser seguidor de tendência é a melhor forma de ganhar dinheiro no mercado. Você vai ter uma taxa de acerto não tão grande, geralmente ali em torno de 50%, ou um pouquinho até menos, mas em compensação, o seu payoff, a grana que você ganha, é gigante. Porque quando dá certo, meu irmão, tu ganha um dinheirão. E era isso que eu fazia. Então eu fazia só a operação seguidora de tendência. O problema é que a tendência era de baixa. Não sei se vocês têm ideia, mas entre 2010 e 2015, mais ou menos, o Brasil ficou numa tendência de baixa. E operar para baixo não era fácil, como eu falei. Você não tinha. Para fazer um BTC, para fazer um aluguel de ação, você tinha que passar a mão no telefone e ligar para a corretora. Não tinha fazer direto pelo home broker, não. Você tinha que ligar para a corretora, pedir para alugar, o cara te dava taxa, fazer aquelas coisas todas. E era isso que eu fazia. Então eu operava a tendência no caso era de baixo e eu estava indo muito bem. Depois que eu quebrei lá em 2011, eu corrigi o rumo, passei a fazer controle de risco de gente, não mais aquela bobagem que eu fazia, e segui tendência. Só que chegou ali, final de 2014 e para 2015, começou a fase da mudança da tendência, que a gente só descobriu depois. Então o mercado começou a andar muito lateralizado.
esse lateralizado, para quem segue tendência, é uma desgraça. É a fase que você toma muito toco. E eu já estudava muita coisa e comecei a tentar fazer operações de volatilidade. Comecei a operar volatilidade. Então, essa proporção foi mudando. A volatilidade se diz através das opções ou não? Não, nas Tá. ações. Eu operava Nas ações, opções tá. também. Mas as Entendi. ações, as opções a gente sempre operou já de múltiplas formas. Depois, uma hora eu falo. Tá, isso, depois eu como quero é que falar sobre isso também. Uhum. Mas nas ações eu operava tendência e comecei a estudar trades de volatilidade porque a fase do mercado estava muito ruim para o meu método, que era de tendência. Eu comecei a ver que eu era bom no negócio de volatilidade. Que os trades eram curtos, eram muitos mais trades, né? Porque acontece toda hora. O payoff era pior, mas a minha taxa de acerto era melhor. Então eu consegui uma taxa de acerto muito boa nos meus trades de volatilidade, ainda que eu recebesse menos por trade, como são muitos trades, e eles têm expectativa matemática positiva, tá? Para quem não sabe exatamente o que é expectativa matemática, a gente pode falar sobre isso, mas é importante que você entenda aqui esse termo, e se você não conhece, pesquise, que ele é fundamental na sua vida de trader. Então, como tinha expectativa matemática positiva, taxa de acerto alta, meu payoff era baixo, mas eu conseguia fazer uma boa grana. E aos poucos eu fui percebendo que eu conseguia fazer muitos trades de volatilidade e estavam me rendendo mais do que os trades de tendência. Então eu fui invertendo essa posição e comecei a fazer muito mais trades de volatilidade do que eu faço de tendência. Hoje em dia eu trabalho mais volatilidade do que tendência, mas inverti essa posição a partir de 2015. Interessante. E só para situar o pessoal que eventualmente não conheça, os trades de volatilidade seria os FR2 da vida, alguma coisa derivada disso? Não, eu não opero, eu não consigo. Depois de 2011 não tem mais essa de operar coisas arriscadas, né? E FR2 é aquele negócio, dá muito certo, é muito bom, mas é um desespero e eu não posso mais trabalhar sem controle de risco preciso. Nunca mais na minha vida. Então o FR2 não rola, mas fazer, por exemplo, eu desenvolvi uma série de setups meus, pessoais, e de operação de média, de operação específica por zona. Então eu faço isso sempre assim, retorno à média, vários tipos de trades diferentes que eu uso no day trade. No day trade é que eu opero volatilidade, tá, galera? No swing trade é muito incomum operar volatilidade. Eu opero muito mais tendência. Entendi. E aí eu faço essa mescla. Como eu opero as duas coisas, swing trade e day trade, aí eu faço isso aí de uma forma meio que equilibrando ali. Mas eu faço em número de trades muito mais volatilidade do que tendência. Entendi. Bom, você tocou num assunto ali interessante, não estava no meu roteiro, mas eu quero falar um pouquinho sobre, que é o day trade, cara. O que você tem a dizer sobre? Você acha que todo mundo pode ser um day trader? Você acha que esse prazo operacional é acessível, né, para qualquer pessoa? Teça suas palavras aí a É respeito do day aí trade. que o pessoal não gosta das coisas que eu falo. Pelo seguinte, por exemplo, vamos dizer que o seu pai, infelizmente, é alcoólatra e usuário de heroína. Ele vai chegar para você, meu filho, que ótima coisa, seja alcoólatra e seja usuário de heroína também, meu filho. Ele não vai falar isso. Ele vai te dar um ótimo conselho na vida. Ele vai te falar assim, meu filho, não se aproxime das drogas, não entre nem naquela droga leve, porque você vai evoluir. Comigo é assim, todo mundo acha que não vai dar e a gente acaba evoluindo para o lado errado da força. Você vai para o lado negro da força. Eu sou day trader por uma contingência, porque eu tive esse problema desgraçado em 2011 e eu precisava me recuperar muito rápido. Eu preciso pagar as contas, precisava pagar as contas com aquilo. E quando eu virei day trader, eu já tinha 3 anos e tanto de mercado. Então não foi uma virada assim, eu entrei no mercado como day trader. Não, foi uma coisa, eu já tinha experiência, mesmo que tenha dado errado naquele momento, mas eu já tinha uma experiência muito grande. Então a minha opinião sobre day trade é a seguinte: não faça. Não faça. Não faça day trade. Se for fazer, faça isso depois que você tiver 2 ou 3 anos de mercado com consistência. O que é consistência? Consistência não é você falar, eu acerto tudo, porque isso não existe. Só os vendedores de curso de YouTube é que dizem que acertam tudo, porque não existe na prática. A gente erra pra cacete, a gente toma muito toco, a gente perde muito dinheiro também. O importante é que você ganhe mais do que você perde, no final é assim que funciona. Mas consistência quer dizer que você não tem drawdown grande, ou seja, você vai acumulando capital ali na planilha do VAD, né? Ele já está lá nos 7 ou 8 milhões, mas a gente não vai falar disso, a gente vai falar aqui do pessoal mais simples, como nós. Estamos ali com 70 mil, 80 mil, aí você tem 70 mil. Agora, vem uma série de trades que
você perde mais do que ganha e a sua grana cai de 70 mil para 60 mil. Seu drawdown é de 10 mil. Aí você volta, a fase fica melhor, você começa a ganhar um pouco mais, tal, daqui a pouco você supera os 70, vai para 80 mil. Quando cai de novo, se você perder 20 nessa nova queda, quer dizer que você está tendo um drawdown grande. Você tem que calcular esse drawdown de forma que ele seja pequeno, razoavelmente pequeno, e quando você efetivamente estiver conseguindo fazer isso por vários meses ou anos, aí sim, cara, aí é a hora de dar o passo para adiante, para aquele momento. Eu vou sair do kart, eu vou passar a tentar pilotar a Fórmula 2. Aí eu vou para day trade em ações. Aí você vai testar lá nas ações se o teu day trade está indo bem. Ah, estou indo muito bem, estou mais um ano e pouco em ações, estou indo muito bem. Tá, então agora eu vou tentar fazer um teste na Fórmula 1. Aí você vai para o índice e para o dólar. Mas só escalonado. E o cara não tira a carteira no Fiat Uno e no outro dia ele está pilotando Fórmula 1 em Mônaco. O cara vai acendendo devagarzinho. E infelizmente o mercado não. As pessoas nas mídias sociais não falam isso. Falam que o cara vai fazer um curso de fim de semana e no dia seguinte ele está operando day trade. Não vai funcionar. Da mesma forma que não vai funcionar você tirar sua carteira de motorista no outro dia e pilotar a Fórmula 1. Não vai funcionar. Só que falar isso é muito impopular, né? E aí o pessoal não gosta, fica chateado. Pô, mas você é day trader, por que você fala para não fazer? Porque tem esse escalonamento. Mas as pessoas não fazem. E aí, infelizmente, entra na estatística de que 99% das pessoas perdem dinheiro no day trade no primeiro ano. Só que se você perder muito, você quebra. E não tem resultado para quebra. Você não precisa perder tudo. Se você perder metade, você já não volta. Eu vou até te mostrar uns dados aqui, Campos. Não sei se você já viu. Deixa eu compartilhar aqui. Da FGV, aqueles? Não. É um dado novo aqui. Vou compartilhar minha tela. Eu já vou compartilhar com o pessoal. Eu acabei de atualizar um treinamento meu, que é um treinamento de day trade, né? Aí, tá? Então, beleza. Deixa eu só ir lá direto. O que importa... Cadê? Aqui, olha só, esses dados aqui, cara. Não sei se você já viu. Esses dados aqui é do primeiro trimestre de 2021 até o primeiro trimestre de 2023. Do resultado de pessoa física operando dólar e índice, tá? Então aqui, ó, primeiro trimestre. Média de clientes, pessoas físicas, né, que ganharam dinheiro operando dólar. 32% ganharam, 68% perderam. A média de ganho no dólar, 165. A média de perda, né, na verdade não é a média, é a mediana. 275, ou seja, a maioria perde e quando perde, perde muito mais. Isso no dólar e no índice também. Ou seja, se a gente pega todos os números aqui e estimamos a expectativa matemática disso, o que eu fiz, né? Eu estimei a expectativa matemática, deu aqui a média. E a partir dessa média, eu estimei os desvios padrões. Entende? Então a gente poderia afirmar aqui com 99% de confiança, baseado nesses dados aqui, tá? Que as pessoas físicas irão perder entre R$48 e R$190 operando índice futuro. Ou seja, o cara tem que ser muito, 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 muito fora da curva para ele cair para cá, né? A esquerda da tela, né? Para ele começar a ficar positivo, tem que ser muito fora da curva. Pois é, essa é a segunda parte daquilo que eu ia falar, mas conclui aí seu raciocínio. E aqui o dólar, né? Aqui o dólar, expectativa matemática, por contrato. As pessoas perdem por contrato, perderam, né? Melhor dizendo, na média, R$165, né? Com 99% de confiança, perderam entre R$256 e R$65. Agora, só para complementar, olha ações. Aqui eu peguei aqueles mesmos dados ali, a B3 liberou para ações também, tá? Cara, para ações já começa a ficar positivo. Ó. Isso aqui é expectativa matemática por ação. RDOR, nesse período, foi o papel que mais gerou lucro para a pessoa física. Né? Então, a gente poderia dizer que com 99% de confiança, os caras que operaram RDOR ganharam entre R$63 e R$12. E assim eu fui estimando papel por papel. Né? Então, RDOR, BPAC, PRIO, VIA, RRP, Elet3, Engie, ou seja, ações, as pessoas conseguiram ganhar dinheiro, cara, no mesmo período. Pois é. Isso é que as pessoas não conseguem captar, cara. Porque o que a gente fala, e que eu falo repetidas vezes, se vocês tiverem a oportunidade de visitar o meu canal, vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes, é o seguinte. Vamos falar já sobre isso, Campos. O canal vai estar aqui embaixo, tá? O link, boas opções, fácil de achar, mas o link vai estar aqui embaixo na descrição. Pode continuar. Valeu. Que é o seguinte,
Não basta você ter conhecimento. As pessoas acham que simplesmente vão fazer o seguinte: eu vou estudar muito, e porque eu estudo muito, eu vou ter um bom resultado. Cara, isso é lindo quando tua mãe te fala: meu filho, você pode ser o que você quiser na sua vida. Tenta ser presidente dos Estados Unidos ou tenta ser astronauta e você vai descobrir que você não pode ser o que você quiser na sua vida. Que há uma limitação, não só pelo conhecimento, que é importante, mas há uma limitação por personalidade e há limitações, cara, que escapam a nós. Então nem todo mundo vai ser tudo. Por exemplo, um médico, tem médicos que são ótimos na emergência. A emergência, aquele negócio, é uma porta aberta, que pode entrar um cara que arrancou uma unha, ou pode entrar um cara que levou 2 tiros de AR-15. Uhum. Você tem que se virar naquilo ali. A maior parte dos médicos não tem esse perfil. Então tem médicos que têm perfil de emergência. Consultório é aquele troço que você senta a sua bundinha ali e recebe todo santo dia as pessoas fazendo as mesmas reclamações o dia inteiro sobre a mesma coisa. Ainda mais se você for um especialista. É uma chatice sem fim. Tem gente que tem esse perfil e gosta daquilo e vive feliz ali. Se você tirar e botar no lugar do outro, não vai dar certo. Então, perfil é muito importante. Day trade é como Fórmula 1 ou Fórmula 2. Exige um perfil específico. O cara que precisa ter controle sobre as coisas. Tem gente que precisa ter controle. Tudo tem que ser planilhado. O cara tem que ter o controle. O cara, ele tem que ser matemático. Aquilo tudo muito. Esse cara esquece, meu irmão. Tu não vai dar certo ali. Porque tudo que não existe no day trade é isso. É instável, é volátil. A coisa sai do seu controle a qualquer momento. Basta você pensar o seguinte: crash, nós tivemos 1929, tivemos um intermediário, eu não lembro qual é o ano, foi 70 ou 71. Tivemos 1981, 82, 1987, depois 2000, depois 2008, agora 2020. Você pode ir, em 100 anos nós tivemos 7 crashes mais ou menos. Toda semana tem um crash no day trade. Se você pegar o gráfico, toda semana tem pelo menos um. Você tem que lidar com isso. Não é fácil, não é simples. Não é o perfil de muita gente. Então o perfil influencia muito. Por mais que o cara estude, ele não necessariamente vai ser bom no day trade. Porque exige um perfil específico. Que nem todo mundo tem. E não existe como você mudar o seu próprio perfil. Isso é só bonito, cara, nessas propagandas de livros de autoajuda. Na prática não é assim que funciona. Então, eu realmente não recomendo day trade para a maioria. Mas quem tiver consistência e for fazendo essa evolução paulatina, pode ser que seja o cara que tem o perfil. E ele só vai descobrir quando ele chegar lá. Mas ele vai descobrir devagarzinho, mas ele chega lá. Perfeito. Curiosamente, essa questão do perfil, né? No Twitter, esses dias alguém postou lá: para você ter sucesso no day trade, precisa de muito estudo. Tô até procurando aqui o tweet, não acho. Cara, eu discordo. Eu também discordo. O cara pode estudar a vida inteira e tem sucesso, né? O day trade não é assim, né? E conheço muita gente que tem pouco estudo. Quer dizer, algum estudo o cara tem que ter. Sim. Mas conheço muita gente que tem pouco estudo, o cara estudou pouco, tal, mas ele tem um bom controle de risco, e que é o fundamental, é isso que diferencia. Ele tem um bom controle de risco, ele tem um domínio psicológico bom, é aquele cara frio. É como um jogador de pôquer. O cara é frio, bom, consegue. Esse cara vai ter sucesso no day trade, cara. Exato. Mais do que o outro que ficou estudando a vida inteira. E outra coisa importante, né, Campos? O cara não precisa fazer day, ele não é obrigado a fazer day trade, né? Sim. Não é obrigado. Você não precisa, cara. Tem tanta coisa que o cara pode operar, tanta coisa que o cara pode fazer. Não é obrigado. Ele não é obrigado a fazer day trade. As pessoas fazem day trade porque elas têm pouco dinheiro. Então, o cara entra no day trade porque ele fala: eu não tenho capital para fazer swing trade. Então, não dá, eu vou fazer day trade. Por quê? Porque o cara acha que ele vai tirar. Pô, se eu fizer 100 pontos no índice, com 20 contratos, eu ganhei R$400. Então, R$400 vezes 20, R$8.000 é um dinheirão. Meu irmão, não é assim que a banda toca. Tu não vai acertar todo dia, tu vai tomar stop pra cacete, tu vai tomar muito troço. Tem as corretagens, tem os emolumentos. E o cara faz essa conta. Se ele pegar e juntar esse dinheiro, ou investir em educação, a grana que ele tem, vai se educando e vai treinando, vai testando, vai trabalhando pequenininho. Pô, dá pra operar Bova 11, cara, de uma em uma. Exato, cara. Perfeito. Então, você com R$100, você opera swing trade. R$100, agora 100 e pouquinho. Você opera swing trade. Mas eu não vou ganhar muito dinheiro. Meu irmão, quando você está na faculdade, você não está ganhando dinheiro. Você está fazendo estágio, tu está aprendendo, tu está gastando dinheiro com livro, tu está gastando dinheiro com curso. É assim que você faz. Uma hora lá na frente, você vai chegar lá. Mas para isso você tem que sobreviver até chegar lá. E os caras querem, no primeiro dia, o cara faz um curso fim de semana, no outro dia eu tô operando. Pronto, aí explode. Aí o cara tem pouca grana e essa pouca ele perde. Aí pronto, já era.
Beleza, muito bem colocado. Campos, já falamos então a opinião sobre day trade, já falamos o que você gosta de fazer na análise técnica, né? Basicamente, seguir tendência no swing trade, opera mais volatilidade, especialmente no intraday. Falamos bastante já de intraday. Vamos falar um pouquinho de opções. O que você gosta de fazer em opções, né? Qual foi a primeira operação que você fez? Você é do time que começou comprando opção a seco? Você ainda acha que comprar opção a seco faz sentido? Ou você entende que vender opções a seco eventualmente possa fazer sentido? Qual que é a tua visão sobre Ó, esses pontos? eu comecei comprando opção a seco, como todo mundo, né? Eu acho que todo mundo Aham. começa comprando opção a seco, até o cara descobrir que essa é uma má ideia. Aí você É. vai comprando opção a seco e vai perdendo, vai comprando e fala assim, pô, eu acertei a direção e eu Uhum. perdi dinheiro. Como é que pode, se eu comprei, o ativo subiu, eu perder dinheiro? Aí você vai Uhum. descobrir que a opção ela não tem só uma dimensão. A ação, você compra e ou sobe ou desce. Acabou. É, Ou você ganha ou você perde. Opção não. Opção tem 3 dimensões. é. Tem a direção, que é essa da ação, tem a volatilidade, que é fundamental, e tem o tempo. Você tem que acertar os 3 para poder ganhar dinheiro em opção. E na É. compra a seco, isso é muito difícil. Então a Uhum. gente começou comprando. Eu, nesse grupo aí todo, a gente começava operando muito. Não tinha também como fazer muitas operações estruturadas, o que dava para fazer a trava. E aos poucos a gente foi aprendendo e fazendo outras coisas. Tal. Não tinha como fazer coisas muito complexas, não existia robô de execução como hoje. Aham. Então, para fazer, você tinha que fazer na mão, o que te quebra, porque em opções, cara, você trabalha com 5 centavos, É. 3 centavos. Se der uma diferença de 20 centavos na opção, pronto, acabou, teu lucro todo foi embora. Então, era difícil fazer na época. Aos poucos a gente foi evoluindo, graças a Deus, e eu opero muita coisa em operações estruturadas. Eu raramente opero a seco, tá? Muito Uhum. raramente, a não ser na venda, né? Uhum. Vender eu Uhum. até vendo, mas nunca call, nunca Uhum. venda call a descoberto. Então, eu vendo muita put, por exemplo, porque eu gosto de comprar ação mais barato. Sim. Então, eu vendo porque eu quero ser sócio da empresa. Então, eu traço ali uma meta e essa aí que eu vou fazer a compra da minha ação no preço que eu decidi que era o preço adequado. Se ela continuasse caindo, não tem problema, porque eu quero ser sócio da empresa. Então, eu Uhum. faço muita venda de put a seco, que as pessoas querem fazer como geração de renda e depois se arrependem, porque quando pegar uma Americanas pela frente, o cara É. entrega toda a renda que ele fez em 5 anos de uma vez. Muito É. cuidado com a venda de put a seco se você não quer ser sócio da empresa. Então eu faço isso em Exato. empresas muito selecionadas. Mas o principal que eu faço são operações estruturadas e opero muita volatilidade. Opero muito trade para aproveitar a volatilidade. Ah, legal. E que tipo de estrutura você costuma fazer de volatilidade? Você gosta de Iron Condor, Strangle? Qual delas você mais gosta? Eu faço bastante Condor. Não, eu não uso Strangle e Straddle. Eu tenho um modelo específico que eu tenho nos meus livros Uhum. e Uhum. que eu faço em datas específicas. Então, ao longo do Uhum. ano, eu mapeio essas datas e eu falo, bom, aqui eu vou ter volatilidade. Então, nesse ponto, eu vou fazer volatilidade. Então, eu Uhum. faço em determinados pontos do ano e em determinados ativos, porque não adianta você querer fazer isso em ativos com opções não muito líquidas, porque depois você não consegue sair. Tá? Na hora que o delta dessas opções disparar para um dos dois lados, Uhum. você não consegue sair. Então, não adianta você ter o lucro, depois você não consegue executar o lucro, fica com a É. opção na mão, e já me aconteceu muitas vezes essa desagradável coisa de ter a opção, não ter o dinheiro para exercer, e chegar lá no vencimento e eu ver a minha opção virar pó no lucro, porque eu não consegui fazer nada. Eu não tinha dinheiro Puts. para exercer e eu não consegui ninguém para me comprar a bendita da opção. Sim. Isso já me aconteceu algumas vezes e eu não caio mais nessa. É. Então eu faço muitas operações nesse sentido, para me aproveitar em datas específicas em que eu sei que a volatilidade vai disparar em ativos específicos. Mas o máximo, eu faço muito Condor, tá? Faço alguns pterodátilos, quando dá, por exemplo, em Petro. Eu trabalho Petro e Vale sempre, principalmente Petro. Eu já falei Uhum. que um dia eu vou escrever um livro que é Uhum. assim, viva só de operar Petrobras. Uhum. Só, você não precisa ter outro ativo. Você pode Uhum. operar na ação, na opção, nos futuros, tudo em Petro. E você Uhum. consegue viver a sua vida inteira só com isso. Então eu opero muito, eu tenho muitas estruturas sempre montadas em Petro. Eu tenho muita coisa montada no tempo, eu faço bastante trava horizontal de linha e trava diagonal. Tá? Uhum. Agora que, graças ao professor Su, que foi aos Uhum. poucos batendo o pé lá na B3 e conseguindo essas opções bem longas, Uhum. só temos a agradecer a ele. Então agora a gente tem a opção, por exemplo, de 2 anos, 3 anos para frente. Então dá para fazer essas operações longas e tentar gerar capital no tempo. Faço bastante isso.
E eu tenho operações que são constantes. Por exemplo, eu tenho muito Iron Condor, Iron Butterfly, e aquilo eu vou girando. Todo mês eu vou girando, um mês dá certo, um mês dá errado, e a gente vai girando aquilo, tentando fazer a captação de uma grana mais ou menos constante. Mas não é constante, porque não dá para ser constante. Mas a gente vai Sim. trabalhando isso para o longo prazo. Então Pois é, eu tenho muitas opções, muitas operações. legal. Uma coisa que eu mudei, cara, na minha forma de operar opções, especialmente esse ano, foi operar só BOVA. Eu tenho operado só BOVA, cara, porque ano passado eu operei tanta coisa, cara. Mas tanta coisa. E pra eu controlar depois aquela zona, foi uma bagunça, cara. Mas assim, eu prometi pra mim no final do ano, não. Ano que vem eu só vou operar um ativo. E esse ativo vai ser a BOVA. Por causa do Ibovespa, eu acho que fica mais simples, né? Mas eu concordo contigo que a Petro, ela é bastante líquida, né? E oportunidade não falta, ela tem movimento, a vol dispara e volta a cair, enfim. É um papel que daria para fazer só operação nela também, né? Sim. Mas eu acabei focando só em BOVA. E o bom da BOVA é aquela coisa que dá para trabalhar quebrado, né? Que dá para Sim, essa é trabalhar uma ali vantagem com 237 opções, né? Enfim, coisa que deveria ser possível fazer também em todo o papel, na minha visão, né? Isso é Lógico, não faz sentido a B3 ainda manter esse lote mínimo de 100. Isso é ridículo. Beleza. Mas Muito por bem. exemplo, é que eu opero só 4 ativos, tá? No geral, eu opero só 4 ativos. E é o que eu recomendo também para as pessoas no meu canal e nos meus livros, especialize-se nos ativos. Não ache que você vai ficar caçando trade em 200 ativos diferentes e vai se dar bem, porque cada ativo tem uma personalidade diferente. Cada ativo tem um perfil de volatilidade diferente. Então, quando você tenta pegar um modelo que você estudou e achou muito bom no ativo A e você quer aplicar no ativo B, ele pode dar certo ou não, mas você tem que testar. Porque se você não testar, você vai descobrir que o ativo A e o ativo B são bastante diferentes. Você pode namorar a Maria da Glória e depois namorar a Maria de Fátima. E se você fizer com a Maria de Fátima o que você fez com a Maria da Glória, você vai apanhar muito, porque elas são pessoas diferentes. Sim, E o perfil é diferente. Então, tem que adaptar. Eu opero 4 ativos. Eu opero índice, dólar, Petro e Vale. É isso que eu faço todos os dias, o dia inteiro. Eu acompanho esses ativos o tempo todo na tela. O resto é uma operação ou outra de vez em quando. Mas Entendi. isso é o grosso que eu faço. Por isso que eu Entendi. opero opções nessas ações também. Tá? Entendi. Pô, bacana. Campos, se a gente tivesse que deixar uma mensagem pro cara que tá começando agora, você concorda comigo que, poxa, na nossa época era difícil achar conteúdo, né? Era muito difícil. Sim. Mas em compensação, quando a gente encontrava, a gente sabia que a gente tinha que ficar ali, né? Poxa, era um livro ou era um site, né? No caso, o Baster, a Leandro Stormer, o que mais que tinha na época? Né? É o que me vem Não tinha mais nada. cara, tinha o quê? O site da DVFN, que tinha lá para trocar ideia nos fóruns, Sim, e e para ser livro. enganado, caí muito naqueles enganações de fórum. Perdi muito É, dinheiro com aquilo. exatamente. Mas era o ambiente ali onde todo mundo se encontrava e, enfim, era pouco lugar, né? Hoje, cara, é uma infinidade de coisa, de conteúdo, né? Imagina o cara que tá começando agora, para que lado ele vai, né? E convenhamos, o cara que vai lá e promete o sonho, ele é muito mais sedutor do que nós, né? Que a gente vai ali e passa real, não à toa. A gente tem extrema dificuldade em fazer nossos canais ali deslancharem, né? O que você diz aí pro cara que tá começando, cara? Esse cara que chegou agora, abriu a conta na corretora, tem lá um valor e quer ser trader. O que diz para esse cara? A primeira coisa que eu digo é o seguinte: não faça day trade. Tá. Espere você ser um trader experiente para fazer. Se você vai começar pelo day trade, como o Vlad colocou aí, já mostrou até a estatística real. Não é conversa fiada, é real. Essa é a realidade. Mas, independente disso, o que eu aconselho é o seguinte: você não sabe de quem você pode absorver o conhecimento. Então, o ponto número 1, não siga absolutamente ninguém. Não interessa o quanto a pessoa possa parecer boa, experiente, sensacional, com grande conhecimento, o quanto a pessoa seja assertiva no que fala. Não sigam ninguém. Seguidores vão morrer uma hora ou outra, porque o cara que ele está seguindo não tem necessariamente o mesmo interesse que a pessoa que está seguindo, e o seguidor não tem necessariamente o mesmo interesse. Então, a primeira coisa, não siga. Ouça o que as pessoas falam na internet, anote aquilo, fala, o fulano falou que isso aqui é muito bom. Anota e testa. Teste você mesmo. Seja no simulador, seja numa planilha, seja como você puder fazer.
teste 100% do que as pessoas falarem. Jamais coloque em prática com dinheiro vivo qualquer coisa que uma pessoa tenha te dito. A segunda coisa, procure consistência naquilo que a pessoa fala. Você vai encontrar pessoas que vão te falar assim. Hoje o cara fala, o mercado vai subir. Amanhã o cara fala, o mercado vai cair. Aí no outro dia o cara fala assim, compre opções a seco. No outro dia o cara fala assim, faça isso aqui. Cara, é uma barafunda de conhecimento que o cara vai te passando errado. Veja os vídeos antigos do cara, semanas, meses antes, e veja o que ele diz. Uhum. E aí veja o que ele está falando agora. Se tem consistência interna, se o cara, o que ele fala, bate com o que ele falava. Ele não Exato. pode ser um Maria vai com as outras. Porque senão ele está te passando uma coisa qualquer. Aí mais vale você ir lá no gráfico e fazer sozinho. Então a primeira coisa, não siga. Segunda coisa, teste. Tudo que você ouvir falar, teste. Nunca bote dinheiro ao vivo, dinheiro vivo, sem ter testado você mesmo. Terceira coisa, procure consistência interna nas pessoas que você tem a acompanhar. Percebeu que não há consistência interna? Lima o cara, bloqueia o cara, tira ele da tua vida. Perfeito. Então esses seriam os conceitos. E outra coisa, estude, velho. Estudar não é sentar no fim de semana e ler meia hora de um negócio, fazer um curso de 2 horas de um curso e acabou e tchau. Não é isso, meu irmão. Estudar é para valer. Lembra do vestibular? É sentar horas e horas e horas estudando, rever, refazer o negócio, volta, faz os exercícios, tal. Faz o curso, volta, bota na prática, testa. Porque você vai fazer um curso, o cara te apresenta lá 10, 12, 15 modelos. É óbvio que o cara que te fez o curso, ele não opera 15 modelos diferentes. Porque ele não é burro. Quem opera 15 modelos diferentes não ganha dinheiro em nenhum. Ele tem 1 ou 2 ali que ele opera. E isso vai variar de ativo para ativo. Como eu falei, cada ativo tem um perfil. O que você vai funcionar na Vale não funciona na Petro. E eu te digo isso por experiência, que são ativos que eu olho todo dia. Agora você testa. Fez o curso, aprendeu com o cara os 15 modelos, pega esses modelos e testa no ativo que você quer operar, no time frame que você vai operar. E o melhor conselho que eu poderia dar para todos, opere position. Trades de semanas ou meses e seguindo tendência. Porque aí é que está o dinheiro de verdade. O pessoal acha que o dinheiro grosso está no day trade, mas não está. O dinheiro grosso está na operação de position. Você entra num trade, 4, 5 meses depois você está saindo daquele trade ganhando uma barbaridade, payoff de 3,5, 4. Enquanto que no day trade, como você mostrou aí muito bem, aliás, de onde você tirou esses dados? Hein? Cara, Mas só para mostrar que no day trade a maior parte das pessoas perde dinheiro. Tá, boa. Eu anotei aqui as dicas que você deu ali pro pessoal anotar. Então, não faça day trade, né? Se for fazer, capacite-se, espere o tempo específico para você virar. Gostei do não siga ninguém, né? Sempre confronte ali as ideias passadas das pessoas. Aqui eu quero fazer uma ponderação interessante. Tem um cara grande aí que gostava de dar opinião sobre a guerra na Ucrânia, Campos. Além de influência, o cara é especialista em guerra. Não, o cara é especialista em tudo, né? E aí, cara, volta lá os vídeos dele lá de março de 2021, né? 22, que foi a invasão, né? Cara, ele pintou um cenário assim, meu Deus, e petróleo $1.000 e o seu cara, nada aconteceu, nada. E o cara é Deus, né? O cara é Deus. É curiosamente como o pessoal endeusa, porque ele fala com muita convicção as coisas. E ninguém confere depois se virou, né? Se aconteceu, se não aconteceu. Então, veja os vídeos antigos. Acho que é mais importante você ver os vídeos antigos, né? Especialmente quem tá lá dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Veja os vídeos antigos. Vê se aquilo que o cara tá dizendo aconteceu, né? E mesmo que venha acontecer, não siga, né? Pega Cara, ali. nunca endeusa em ninguém. O ser humano não tem que ser endeusado, exatamente. Você não sabe o motivo pelo qual o cara tá te dando aquela dica, bicho. Cuidado, muito cuidado. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Outra coisa interessante, quando teve as eleições, né, um monte de gente, dolarizar, vamos dolarizar a carteira e não sei o quê. Poxa, foi ver quem é que está recomendando dolarização de carteira, é todo mundo vinculado ao escritório da XP. Venha dolarizar a carteira, não sei o quê. Aonde? Aqui, ó, vem cá meu escritório. E veja o quanto essa gente perdeu. O pessoal saiu nas ações lá no fundo e no dólar lá no alto. Hoje as ações estão lá no alto, o dólar está lá no fundo e essa galera perdeu dos dois lados. Perdeu dos dois lados. Teste as coisas, né? Não comece com dinheiro vivo de verdade, né? Especialmente se é um dinheiro que você não pode perder. Achei importante colocar isso. Estudar,
né? Acho que é importante dizer que estudar não é uma coisa, vou estudar aqui e acabou, nunca mais vou olhar isso aqui. Cara, mercado é para sempre estudo. Para sempre, você sempre vai aprender alguma coisa. Sempre você vai ter que confrontar aquilo que você aprendeu para ver se faz sentido, se não faz, se continua válido, se não continua, né? Então, como exemplo aí, se eu não seguisse estudando, e eu sigo estudando a minha vida inteira, todo dia, todo santo dia, literalmente, eu estudo. Quando chegou ali em 2014, 2015, que o mercado começou a ficar muito ruim para o modelo que eu usava, eu não teria saída. Porque eu não teria opções para mudar. Mas eu tinha o meu conhecimento de opções, eu tinha o meu conhecimento de mercado futuro, de day trade, eu tinha o meu conhecimento de ter estudado uma série de modelos de volatilidade que eu não usava, mas eu tinha aprendido. E testado. Conforme foi chegando essa fase, eu fui implementando os modelos que eu já tinha estudado e testado e tive essa alternativa. Se você não deixa para estudar só nessa hora, pronto, você está lascado. Porque agora o troço parou de funcionar e eu não tenho alternativa, não tenho o que fazer. E vai acontecer com todo mundo. Seu modelo vai parar de funcionar uma hora. Exato. E é importante colocar, né, que, cara, todo bom profissional, ele tá sempre estudando. Poxa, se você é do área da medicina, o que é um médico diferenciado, se não um médico que tá sempre lendo os papers, né, vendo o que tá fazendo sentido agora, o que não faz, o que é mito, o que não é, né? Poxa, da mesma forma, todo profissional ele vai ter que estar ali se capacitando e se atualizando, né? E nós no mercado, poxa, mesmo que, hoje eu não opero, sei lá, um determinado tipo de estratégia. Pô, faz sentido você conhecer essa estratégia para ter aquilo ali no seu arsenal, né, no teu canivete, né, Claro. na tua ferramenta, no teu ferramental para daqui a pouco ser útil ou não, para você ter a capacidade de julgar se aquilo ali que você aprendeu faz sentido ser operado agora, e não aquela coisa, meu Deus, hoje é a hora do Bitcoin, agora vamos tudo pro Bitcoin. Agora é hora do não sei o que, né, e fica essa coisa binária, né, agora é tudo aqui, agora é tudo aqui, agora, né. O cara quer aprender a pousar um avião na hora que o avião tá caindo. Não é a hora. Exato. Você tem que aprender a pousar o avião antes de subir no avião, pô. Não Exatamente. depois. Depois fica mais difícil. Exatamente. Mas então tá, Campos, agradeço aí o teu tempo, compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua visão de mercado, tua visão sobre a vida também. Foi um prazer falar contigo. Pessoal, obviamente, que quiser seguir, o link vai estar aqui embaixo, ou só procura o canal ali, né? O Boas Opções. É só no YouTube que você está hoje, Campos? Primeiro eu agradeço pelas palavras e pela oportunidade de falar aqui para o seu pessoal, que é um pessoal que eu acredito que a gente tenha muita gente em comum, justamente Sim. porque nós temos um perfil parecido. Similar. Exato, exato. Parecido. Não, eu não tô só no YouTube. Eu tô principalmente no YouTube, mas eu tenho Instagram e tenho um grupinho de Telegram também, que eu tô fazendo agora há pouco tempo. Mas é porque como eu sou velho, eu não tenho muito jeito com Instagram e etc. Então, aos poucos eu tô melhorando isso. E lembrar o pessoal que todo dia de manhã, de segunda a sexta, de 8 às 9, a gente faz um pré-mercado, analisando esses 4 ativos que eu opero. Por que eu resolvi fazer isso? Porque eu já faço para mim. Eu analiso os ativos antes de começar o mercado. E aí abro lá para perguntas de outras pessoas. Então, quem quiser participar, totalmente gratuito no YouTube, todo dia de manhã. E nos fins de semana, eu faço uma análise semanal e setorial, que eu acho muito importante para o pessoal que vai fazer investimentos de mais longo prazo. Então, todos os vídeos do canal são gratuitos, é tudo gratuito no meu canal. Quem quiser dar uma participada lá, aparecer, será muito bem-vindo. Pô, maravilha. Então tá, é isso. Obrigado, Campos. Primeiro papo de muitos, eventualmente a gente se cruza novamente aí. Valeu, muito obrigado pela oportunidade, um abração para todos vocês. Valeu, Vlad, um abração. Valeu, pessoal. Um forte abraço, até o próximo. Tchau, valeu.